Pessoal, beleza? Aula número 71 do curso. Ele já está chegando no final. Eu quero falar hoje sobre o método getOpenFileName. Esse método ele serve para a gente obter o caminho de uma pasta, de um arquivo, para depois você poder abrir esse arquivo ou fazer qualquer coisa com esse caminho, anotar em algum lugar, etc. Então eu vou criar aqui uma macro chamada getOpenFileName exemplo 1. Eu vou ensinar você a abrir um arquivo pelo Excel, pelo Excel, e abrir qualquer outro tipo de arquivo também, tá? Então eu vou dividir essa aula em duas aulas, vou dividir esse assunto em duas aulas. Aqui vou mostrar o básico e na próxima aula um pouco mais avançado. Então, eu vou declarar inicialmente uma variável C do tipo variante. Por que do tipo variante? Você já vai entender isso daqui a pouco. Essa variável C, ela vai representar o nome do arquivo que eu quero abrir, ou quero obter o nome do arquivo que eu quero manipular. Então C vai ser igual a application.getOpenFileName. Bom, isso aqui, esse método, ele vai abrir para mim uma janela, uma caixa de diálogo. Eu vou pedir para o Excel exibir em uma mensagem o valor da variável C. Então, msgbox C. Então, eu vou clicar aqui em executar, ele abriu essa janela para mim, tá? Com vários arquivos de vários formatos diferentes. Eu vou clicar, por exemplo, nesse arquivo chamado base e vou clicar em abrir. Ele vai trazer para mim o nome do arquivo base, ok? Bom, esse método aqui ele possui alguns parâmetros que eu já vou explicar para você o que eles significam cada um deles. Eu quero abrir o arquivo que eu selecionar. Então, workbooks.open. E aqui eu vou colocar como parâmetro o nome do arquivo, que é a variável C. Beleza. Eu vou clicar sobre este botão. Eu vou clicar aqui nesse arquivo, por exemplo, acompanhamento de estágio. Eu vou clicar em abrir. O Excel vai abrir aquele arquivo para mim, tá? Ele está abrindo aí, ó. Beleza, abriu o arquivo para mim. Perfeito. Então eu sei como abrir o arquivo através do método getOpenFileName. Um outro exemplo que eu posso utilizar esse método é para colocar uma imagem dentro de um controle imagem. Então aqui eu tenho um controle imagens chamado imagem1. Nesse botão aqui eu já tinha colocado inicialmente a macro, vou deletar. Eu vou escrever a mesma coisa. Vou declarar a variável C do tipo variante. Eu vou dizer que C application.getOpenFileName. E aqui eu vou colocar a imagem no controle. Como é que eu faço isso? Imagem1, que é o nome do controle, ponto picture, igual a, vou usar o método loadPicture. Nesse método eu coloco o filename, que é o endereço do arquivo. Beleza, aqui está o meu formulário. Eu vou clicar sobre o botão, vai abrir uma série de arquivos. Eu vou pegar, por exemplo, aqui ó, o carro. Esse carro aqui, eu vou clicar em abrir, ele vai colocar o carro aqui, beleza? Ok, agora erros que podem acontecer. O primeiro erro, o mais simples, é o seguinte. Eu clicar aqui em cancelar. A janela abre, eu clico em cancelar, ele vai dar um erro, tá? Por quê? Porque ele não tem como abrir um arquivo que não tem nome. Quando eu cancelo a janela, essa variável C, ela assume um valor falso. Por isso que ela tem que ser do tipo variante, porque ela pode ser tanto um texto como um valor booleano, que é verdadeiro ou falso. Para esse erro não acontecer, C, ou seja, se a variável C for igual a falso, então exit sub, ou seja, se eu escolher que a variável, se eu cancelar a janela, ele sai da macro. Então eu vou clicar aqui, cancelei, ele sai da macro. A mesma coisa vai acontecer no caso da imagem. Se eu escolher uma imagem inválida, ou aliás, se eu cancelar a janela, então se C for igual a falso, então exit sub, ok? Então aqui eu vou lá, clico em cancelar, ele não faz nada. Outros erros que podem acontecer, eu selecionar um arquivo estranho. Então eu quero colocar uma imagem aqui, ó. Eu vou selecionar um arquivo de texto, por exemplo, ou um arquivo em PDF. Vou clicar em abrir, ó, figura inválida, tá? Então esse é o tipo de erro que não pode acontecer também. No caso do Excel, aqui do método getOpenFileName, se eu selecionar, por exemplo, um arquivo em PDF,
ele vai abrir, só que ele vai abrir no Excel, porque aqui está o workbooks.open. Aí vai ficar tudo zoado aqui, tá? Então ele vai abrir. Se eu pedir para ele, se eu selecionar, por exemplo, um arquivo que seja uma imagem, esse carro aqui, por exemplo, ele vai abrir também, mas no Excel vai vir tudo zoado. Como é que eu faço para que não aconteça esse tipo de problema? Eu posso filtrar, eu posso pedir para o usuário colocar aqui, ó, eu posso pedir para o Excel colocar aqui nessa janela apenas arquivos do tipo que eu quero que ele abra. Então, por exemplo, se eu quero abrir um arquivo Excel, eu quero que apareça apenas arquivos em Excel aqui. Se eu quero abrir uma imagem, quero que apareça apenas imagens. É nesse momento que a gente vai usar esses parâmetros que tem aqui no método getOpenFileName. O primeiro parâmetro é justamente esse, FileFilter. O que é esse FileFilter? É justamente os tipos de arquivos que eu quero que apareça. Então, aqui, ó, entre aspas, então, primeiro entre parênteses, porque é uma função, e entre aspas, eu vou colocar os parâmetros. Dentro dessas aspas, você vai colocar uma vírgula. Essa vírgula aqui, ela vai separar o primeiro parâmetro em duas partes. Antes da vírgula, você vai colocar um texto, tá? Uma descrição. Por exemplo, arquivos Excel. Arquivos Excel. Beleza? E depois da vírgula, você vai colocar o formato do arquivo que você quer abrir. Desse jeito aqui, ó, asterisco, ponto. Agora o formato XLSX. Eu quero que ele mostre apenas arquivos do tipo XLSX. Eu vou clicar aqui, ó, e vai aparecer na tela apenas arquivos do tipo XLSX. Agora não tem erro de eu selecionar um arquivo errado, beleza? Maravilha. Eu quero colocar outros tipos de arquivo para ele abrir. Arquivos em Excel e arquivos em TXT, por exemplo. Então eu vou criar uma outra variável, dim, tipo sString. Essa variável eu vou colocar aqui, ó, tá? Para não ficar muito grande aqui o argumento. Então tipo vai ser o seguinte. Primeiro, entre aspas, né? Entre aspas, a variável. Então eu sempre vou separar os parâmetros por vírgula. Então, antes da vírgula, a descrição, arquivos, Excel. Depois da vírgula, o formato, asterisco, ponto, XLSX. Beleza. Vírgula, a descrição, arquivos, TXT, vírgula, o formato do arquivo, asterisco, ponto, TXT. E agora aqui, eu vou colocar... Aqui, no primeiro parâmetro, ó, eu vou colocar a variável tipo, que é todo aquele texto que está ali. Eu vou clicar sobre este botão, ele vai trazer para mim arquivos em Excel, aqui o texto que eu escrevi, eu clico aqui, ó, arquivos TXT. Eu clico aqui, aparece arquivos do tipo TXT. Tá? Então aqui existe um filtro. Vou fazer a mesma coisa agora, mas eu vou colocar mais um tipo de arquivo. Então, vírgula, o texto. Arquivos PDF, vírgula, o formato, asterisco, ponto, PDF. Beleza. Agora eu tenho 3 tipos de arquivo. Por padrão ele traz o primeiro, aqui eu posso escolher TXT ou PDF, beleza? Maravilha. O próximo parâmetro aqui, ó, filter index, qual é o formato que eu quero que apareça por primeiro. Então, se eu colocar o número 1, ele vai trazer o primeiro aqui, ó, que é arquivo em Excel, aqui, tá? Se eu colocar o número 2, ele vai trazer por padrão os arquivos em TXT, que são os segundos ali. Deixa eu arrumar aqui, número 2. Vou clicar aqui. Beleza, arquivos em TXT. E se eu colocar o 3, obviamente ele vai trazer os arquivos em PDF, tá? Vou deixar esse parâmetro em branco para ele trazer os por padrão que é o Excel. Título. Título é o título que vai aparecer na janela. Então eu vou escrever aqui, ó, VBA Academy. VBA Academy. Beleza, vou clicar nesse botão. O título vai aparecer aqui, ó, VBA Academy. Tá? Você pode escrever, por exemplo, selecione um arquivo para abrir ou qualquer coisa. Maravilha. Depois eu tenho um outro parâmetro chamado
button test, esse parâmetro não é importante. O último parâmetro, multi-select. Eu posso colocar verdadeiro, true, ou falso. Por padrão ele é falso. Se eu colocar true, que é verdadeiro, isso significa que eu posso selecionar vários tipos de arquivo, beleza? E aí eu clico em abrir, o Excel ele vai abrir. Óbvio que se eu fizer isso agora, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu pegar dois tipos de arquivo e clicar em abrir, ele vai dar um erro de tipos incompatíveis, tá? Porque dessa forma que a gente está trabalhando, ele só funciona com um arquivo apenas, tá? Então na próxima aula eu vou mostrar para você como que faz isso. Por padrão, vou colocar falso para que ele não permita que eu coloque vários tipos de arquivo. Eu clico sobre esse botão, eu vou clicar de novo nessa planilha aqui, vou clicar em abrir, o Excel ele abre para mim. Então, beleza, está funcionando, mas ainda tem problema. Qual que é o problema? Eu vou clicar aqui, e agora se eu botar, por exemplo, o arquivo em PDF, ele vai continuar abrindo o arquivo no Excel, tá? No Excel. Beleza. Eu quero arrumar isso, eu quero que o Excel abra arquivo no formato do próprio arquivo. Então, se eu escolher um arquivo em Excel, quero que abra em Excel. Se eu abrir um arquivo em PDF, eu quero que abra em PDF. E assim por diante, tá? Isso eu vou mostrar na próxima aula. Eu vou apenas selecionar aqui esse texto e eu vou colocar aqui no caso da imagem, nesse botão aqui, a variável tipo. Tá? Então, tipo as string. E aqui, para não ter erro, eu quero que ele abra arquivos J, arquivos BMP. Então aqui o parâmetro é .bmp e arquivos JPG. Eu acho que esse é o formato que ele aceita também. Aqui .jpeg. Beleza. Ok. Aqui vou colocar dentro do argumento a variável tipo. Maravilha. Vou clicar aqui no botão. Ele vai trazer para mim arquivos em bitmap e arquivos em JPG, tá? Então não tem mais erro de eu escolher, selecionar um arquivo em PDF, por exemplo, para colocar na imagem. Vou pegar esse fogão aqui, ó. Ele colocou o fogão aqui, beleza? Então agora na próxima aula eu vou mostrar para você como trabalhar com formas de selecionar vários arquivos ao mesmo tempo e de abrir o arquivo na forma correta, beleza?